análise das prestações de contas, aqui dos relatórios, tanto anuais quanto os relatórios de encerramento. Ele preparou uma apresentação bastante detalhada que nós poderemos compartilhar com todos os interessados para que tenhamos aí um ganho com relação às informações dos relatórios. Também estamos aqui com o Gabriel. O Gabriel, ele é o desenvolvedor do sistema CEP, então algumas dúvidas poderão ser tratadas com ele após a apresentação do Kelvin. E também a equipe da UEF, tá? Tá como ouvinte aqui, para que todos nós estejamos na mesma página com relação a esse assunto. Nesse momento, nós temos uma tarefa bastante grande, que é vencer o caso da prestação de conta de encerramento. As informações que nós vamos passar para vocês são de suma importância, principalmente porque todos os relatórios eles são utilizados para as nossas prestações de contas, para os órgãos de controle. Então, peço aquela atenção e colaboração de todos e todas. Então, Kelvin, você pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Érica. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Sim. Então, beleza, então. Bom dia a todos, né, primeiramente. Acho que a maioria, muitos de vocês que estão aqui, né, a gente sempre está em contato ali, são comigo que vocês geralmente conversam, né, para a gente tratar geralmente sobre as prestações de contas. Então, eu estou há um pouco mais que um ano aqui no fundo, né, só falando previamente, né, eu estou um pouco mais que um ano aqui no fundo, e desde quando eu cheguei aqui eu comecei a trabalhar com a prestação de contas aqui do setor. Então, ano passado, especificamente, eu estava mais focado nos relatórios anuais, né? E esse ano, né, como a gente teve a saída da Ellen, acho que a maioria de vocês que está aqui conhecia a Ellen, tratava muitas coisas com a Ellen, né? Mas hoje ela não está mais conosco, então eu também estou fazendo a parte de encerramentos. Então, a gente vai tentar abranger um pouco dos dois tipos de relatório hoje aqui, tá? Então, prestações de contas da UEF anuais e de encerramento, tá? Vamos começar a apresentação. Deixa eu só passar aqui. Beleza, então acho que o primeiro passo aqui que eu queria abordar com vocês, acho que a maioria de vocês já estão cientes aqui, né? Que é referente ao novo relatório anual que a gente implantou no CEP. Então, desde o ano passado, né, a gente trabalhando ali junto com o Gabriel e com toda a nossa equipe de projetos, né, a gente verificou várias deficiências e várias coisas que a gente poderia estar melhorando na estrutura dos nossos relatórios, né? E com isso, né, o Gabriel ele se empenhou bastante, colocou algumas mudanças no CEP, recebeu nossas orientações e a gente trabalhou junto para implantar ali um novo modelo, vamos dizer assim. A gente atualizou várias coisas, não mudou tanto a questão de você submeter lá no sistema, não mudou tanto, né? Daqui a pouco eu vou abrir com vocês aqui o CEP para vocês verificar como que ficou, mas a gente teve uma atualização no novo relatório. A gente implantou também um material, né, um manual de instrução para que vocês consigam acessar, para que os coordenadores dos projetos consigam acessar também. E com isso, para tentar facilitar ainda mais, né, na questão das dúvidas. Hoje, no fundo, a gente tem muita demanda, né? Igual a Érica já comentou, a gente está com uma demanda de encerramentos ali um pouco maior, né? E aí agora também a gente vai começando já a receber os relatórios os anuais, né? Então, muitas vezes vocês na questão das dúvidas comigo ali, eu não consigo responder vocês de imediato, né? Tanto que eu também hoje, meu período aqui no fundo é de 6 horas, né? Eu sou residente, então às vezes a gente não consegue ter uma resposta tão rápida quanto deveria, né? Então acho que esse material que a gente formulou, que é um manual de orientações e um vídeo tutorial de passo a passo, eu acredito que pode orientar bastante vocês nisso. Logo mais eu já vou estar mostrando para vocês esse material, tá? Vamos dar uma passada aqui. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que abordar nessa reunião, né, é a questão da execução técnica dos projetos. Hoje, no fundo, quando a gente recebe a apresentação e a prestação de conta dos projetos, né,
a gente notou uma grande deficiência nessa informação. Acho que talvez se a gente pudesse destacar, acho que essa é uma das informações que a gente mais precisa que seja melhorado, sabe? Então, assim, o que a gente pretende com isso, né? Com o percentual de execução técnica, a gente quer que isso se baseie nas metas e etapas dos projetos. O que a gente recebe muitas vezes, né? Até nos modelos antigos de prestação de contas, a gente recebia muitos relatórios de forma discursiva, sabe? Muitas respostas, assim, que muitas vezes não eram objetivas, respostas críticas, vamos dizer assim, relatórios muito discursivos e pouco objetivo em relação às metas que o projeto tem proposto, né? Então, isso para a gente, na hora de receber esse relatório, de avaliar esses relatórios, né, é uma grande dificuldade para a gente fazer a nossa parte aqui. Então, a gente está querendo estruturar isso, né, para que na hora de vocês emitirem esses relatórios anuais, para que vocês consigam emitir baseado nessas orientações. Então, a gente quer que os relatórios sejam baseados nas metas e nas etapas. O percentual de execução técnica é uma coisa e o percentual de execução financeira são coisas distintas. Eu, trabalhando aqui no fundo já desde o ano passado, né, a gente já notou essa informação do percentual de execução técnica que vem muitas vezes equivocado. Então, a gente orienta vocês que na hora de somar esse percentual, de interpretar esse percentual que vocês estão atingindo, tanto anualmente ou de encerramento, né, que estipulem esse percentual através do percentual estipulado para cada meta. Então, como que funciona? O projeto, né, na hora que é formulada a sua proposta, na hora que é formulado o seu enquadramento, né, ele tem um plano de trabalho sintético, e ali é planejado os passos a passos, como que esse projeto vai seguir, né? Então, ali nesse passo a passo do projeto, a gente tem toda uma estrutura, a gente tem datas e cumprimentos para cada etapa do projeto, e a gente tem ali definido um percentual estipulado para cada meta, cada etapa. Então, na hora de vocês responderem para a gente essa informação, é bem interessante que essa informação venha baseado nisso. Não venha assim, a gente recebe muitas vezes percentuais que a gente fica tentando interpretar. O porquê disso? Se ele não cumpriu essa meta, o projeto cumpriu todas as metas, mas o percentual não está batendo, o que está acontecendo? Aí a gente tem que ficar tentando interpretar, a gente perde em produtividade no setor. Então, esse é um ponto bem importante que a gente pede para vocês se atentarem, né? A gente pede para vocês instruírem os coordenadores dos projetos. Eu sei que todos não estão aqui, não é possível que todos estejam, né? Mas a gente bate nessa tecla, é algo muito importante aí que a gente tem visto uma deficiência nessas prestações de conta. Vamos dar mais uma passada aqui, o próximo passo. Orientações para o questionário. Então, eu já falei ali um pouco de forma resumida, né, o que a gente pretende, né, nesse novo modelo de relatório. E para o nosso questionário hoje, a gente está baseado ali em 3 perguntas. A gente resumiu ainda mais o relatório, a gente tentou deixar só 3 perguntas ali bem objetivas, para que vocês sejam também objetivos na hora de apresentar para a gente essas prestações de contas. Então hoje, na hora que a gente recebe ali, igual eu já comentei, né, a gente recebe ali um relatório muitas vezes muito discursivo que não tem a ver com as metas, não é objetivo, aí a gente tem que perder tempo, muitas vezes a gente ali na nossa produtividade a gente não consegue produzir aquilo que a gente necessita, né, porque a gente não tem como que eu posso falar, a apresentação dessas prestações de conta de forma clara. Então, isso é algo bem necessário que vocês sigam essas orientações. Então, o preenchimento, a gente solicita ali que vocês sejam objetivos e concisos. Então, a primeira pergunta que a gente tem no nosso questionário hoje, ela é baseada nas atividades. Então, qual que é a nossa ideia com isso? Que vocês respondam para a gente, o projeto atingiu tal meta. O projeto atingiu essa etapa aqui, a gente conseguiu com êxito, executamos tal atividade, não conseguimos atingir tal atividade devido a tal justificativa. Então, é isso que a gente solicita, isso que a gente oriente para que seja melhorado nos nossos relatórios. As informações baseadas no atingimento das metas e propostas pelo projeto. E aqui a gente deixou algumas relevâncias, né, que quando vocês nos apresentam, com destaque nas atividades executadas, nos benefícios que o projeto oferece, nas dificuldades enfrentadas, os seus impactos socioeconômicos para o Estado,
tudo isso ali facilita na hora da gente produzir uma avaliação do projeto de vocês. Então é de muita importância que essa apresentação da prestação de contas, elas venham baseada nas metas, as dificuldades também baseadas nessas metas. Ah, não consegui atingir tal meta devido a isso. Fortes chuvas, o público-alvo a gente não conseguiu atingir devido a tal motivo. Então a gente pede muito que vocês sejam objetivos e concisos na hora de responder para a gente vai conseguir avaliar os projetos de forma mais clara, baseado em dados, né? Hoje a gente deixei aqui uma frase, né, que a nossa coordenadora pediu, que hoje em nosso estado as políticas públicas elas são avaliadas por dados. Então a gente pede para vocês que nos auxiliem a demonstrar o impacto da sua ação, né, do seu projeto, para a gente defender os recursos de ciência e tecnologia. Então, assim como todos nós, né, o fundo tem servido ao Estado e os projetos têm com parceria com o fundo, a gente pede para vocês que nos auxiliem para a gente defender, né, esses recursos e assim para a gente ter uma parceria ainda mais longa. Então, submissão no CEP, né? Hoje os relatórios, os anuais, né? Eles são todos via CEP. Então, talvez se alguém não está atualizado, talvez alguém não recebeu alguma notícia, mas relatórios anuais são exclusivamente via CEP, tá? Então, dependente se for projeto TC, né? Do CEP antigo ou projeto do CEP novo, os TEDs, a gente exclusivamente solicita que sejam via CEP. Logo mais também os encerramentos eles vão exclusivamente, a gente vai receber somente via CEP, né? A gente está adaptando ainda, mas é o plano do setor para que a gente não receba mais via protocolo e para que fique mais fácil nossos trâmites ali no sistema. Então, hoje, pelo ato administrativo da UEF, né, pelo artigo 71 vigente, a gente tem o prazo ordinário, que para a submissão desses relatórios anuais, no caso, né, seria até amanhã, no caso, até o dia 28 de fevereiro, essa é o prazo ordinário, né, para submissão desses relatórios. Mas como, né, eu já conversei com muitos de vocês aí, que são os representantes das instituições, né, que têm contato comigo, a gente tem conversado, né, a gente demorou um pouco para desbloquear a submissão desses relatórios esse ano, devido às mudanças que a gente está fazendo no sistema. Então, a gente conversou aqui com a nossa coordenadoria de projetos, junto com a coordenadoria geral, e a gente estipulou uma prorrogação no prazo para submissão desses projetos, desses relatórios, no caso. Então, os relatórios anuais de 2024, né, que são enviados agora em 2025, a gente prorrogou o prazo de submissão até o dia 31 de março. Então, eu peço que vocês anotem, logo mais a gente envia um documento oficial também para vocês, né, para as instituições ficarem cientes, mas a gente pede para que vocês se atentem e respeitem essas datas, nos ajudem, porque quando vocês respeitam essas datas, a gente consegue produzir e avaliar todos os projetos também, a gente consegue ser mais eficiente, tá? Então, as datas, o prazo, e hoje é via sistema CEP os relatórios anuais. Vamos lá. Antes de eu ir para os relatórios de encerramento, eu vou dar uma passada no sistema CEP ali para mostrar para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Então, pessoal, esse aqui é o nosso sistema, né? Como eu acredito que a maioria de vocês tem conhecimento de como funciona ali. Se vocês não conhecem, vão dar uma conhecida agora, tá? Então, quando a gente loga ali, vamos dizer, você loga ali no sistema CEP, seja o coordenador do projeto, ou seja o responsável que fica centralizado na instituição, né? Eu não sei como que vocês hoje em dia se organizam, né? Eu sei que tem muitos representantes das instituições que são centralizados ali. E muitas vezes eles que fazem submissão no sistema, a gente até quer passar algumas orientações devido a isso, tá? Então, mas vamos lá, aqui no sistema, quando vocês abrem aqui nessa barrinha de pesquisa, vocês têm que colocar para a gente o número do TED com um ano, ou o número do TC, se for CEP antigo, né? Você aciona aqui o CEP antigo, a gente ainda tem alguns projetos hoje em dia que deu uma... Aí, logo. A gente ainda tem... Ah, ele não está abrindo.
Mas beleza, aqui, nessa opção aqui, quando vocês estiverem logando, aqui tem a opçãozinha também para o CEP antigo. Então, a gente tem poucos projetos hoje que estão inseridos no CEP antigo, no caso, né? Mas, quando for necessário, for tecer antes de 2023, né? Projetos antes de 2023, acredito que todos estão cientes, né? Pelo CEP antigo, vocês vão emitir e encaminhar para a gente os relatórios anuais, como os de encerramento também. Mas aqui, pelo CEP novo, a gente vai usar essa barrinha de pesquisa aqui. Eu vou colocar para vocês um projeto aqui, sabe, de forma aleatória, só para a gente avaliar, tá? Então, vou inserir um TED aqui. A gente abre ele aqui. Então, quando vocês selecionam aqui o número do projeto de vocês, o número do TED com o número do ano, ele vai dar a opção aqui para vocês do projeto em questão. Vai aparecer aqui o nome, né? Vai aparecer a instituição e vai aqui te dar 3 opções. Visualizar e gerenciar geralmente são mais interno aqui da UEF. Geralmente são mais a gente aqui que vai utilizar esses 2 ícones. Para vocês emitirem e encaminhar os relatórios, a gente pede para que vocês entrem nesse ícone de relatórios aqui. Então, quando vocês entram no sistema, né? Hoje, a gente, igual eu comentei, né? A gente tem agora também um manual de relatórios anuais. E vocês podem ver na hora que vocês abrem aqui, ele já aparece o link do relatório e o link do vídeo. Logo mais eu vou mostrar esses materiais para vocês também. Mas aqui na hora que vocês abrem, ele já dá essa opção para vocês estarem acionando tanto o PDF quanto o vídeo via YouTube. Então, é bem interessante que vocês acionem esse material, tá? Às vezes, igual eu comentei, às vezes na hora que vocês têm dúvidas e me acionam via WhatsApp, me acionam via e-mail, ou ligam para a gente, às vezes a gente não consegue responder vocês com tanta rapidez devido às outras demandas que o setor tem, né? Então, além de responder as dúvidas de vocês, a gente também faz uma avaliação, a gente tem toda uma demanda. Então, é interessante que vocês usufruam desses materiais aqui, tentam seguir os passo a passo, tentam dar uma lida nas orientações e critérios que a gente colocou nesses documentos aqui, que eu acredito que vai dar uma boa direção para que todos consigam se achar aqui na hora de emitir os relatórios, tá? Então, vamos para as mudanças que a gente teve aqui. Trabalhando junto com o Gabriel, né, desde o ano passado, a gente implantou aqui no sistema mais uma questão que é obrigatório ser cadastrada na hora de submeter no relatório. Então, quando vocês abrem essa primeira aba aqui, né? Aqui em dados do projeto, a gente tem aqui, ó, por favor, atualize a situação das etapas abaixo, visualizando o relatório anual de 2024. Então, como que funciona? A gente tem aqui cada meta, né? Que isso aqui é desde o plano de trabalho do projeto. Então, essas metas, essas etapas são estipuladas no início do projeto, né? Pela equipe, junto com o Fundo Paraná, a equipe de vocês, né? Das instituições. Então, são estabelecidas metas e etapas dentro dessas metas para cumprimento. Então, a gente tem aqui, por exemplo, meta 1, aquisição de hélio líquido, né? Vamos dizer assim, aquisição de um equipamento, de um material, ou seja. E aqui tem 2 etapas para essa meta. A primeira etapa é contatar o fornecedor e a segunda etapa é receber o produto. Então, aqui você pode ver, a gente tem algumas informações. A unidade de medida que vai ser medida essa meta é em litros, né? Um equipamento que contém litros. Então, a unidade de medida dessa meta aqui é litros. A quantidade, acredito que seja 200 litros aqui, ou 200 equipamentos ou materiais, vamos dizer assim, mas a quantidade exata aqui são 200, tá? A gente tem um percentual financeiro aqui também que aparece para vocês. Então, nesse projeto aqui, por exemplo, essa primeira meta aqui, ela está com todo o previsto de recurso desse projeto. Então, a gente tem 100% da execução financeira nessa meta aqui. Então, é interessante até na hora de vocês apresentarem para a gente, né, a questão dos valores de execução, se atentar nisso aqui. Tem uma meta que está estipulado 100%, ou tem uma meta que foi estipulado 50% do valor. Então, é bem interessante estar sempre alinhado nessas metas aqui. A execução técnica é algo que eu falei até um pouco bastante ali no começo dessa live, né? A execução técnica hoje, a gente tem também essa aba aqui. Então, para vocês verificarem aqui, né, a questão da execução técnica, a gente tem aqui, por exemplo, a primeira meta, ela está estipulada a 45% do percentual técnico desse projeto. Então, 45%
de execução desse projeto está somente aqui para essa primeira meta. Então, vamos lá, vamos dizer assim, em 2024, eu estou apresentando a prestação de conta desse projeto. Em 2024, esse projeto conseguiu atingir a meta 1 e conseguiu atingir a meta 2. Vamos dar esse exemplo. Então, a gente tem aqui já 90% do projeto executado. Então, na hora que vocês forem prestar contas para a gente, for colocar lá o percentual, se atentem nessa informação, somem para a gente, interpretem, vamos dizer assim, foi executado de forma parcial. Interpreta para a gente, foi metade só da ação executada, então coloca aqui 22,5, vamos dizer assim. É uma forma de interpretação que a gente pede para vocês, tá? Então, aqui a gente tem os valores de execução técnica, a gente tem o mês, início e fim de cada meta, né? A gente tem aqui a data fim, que é estipulada para a meta. Então, esse projeto aqui, por exemplo, acredito que ele ainda não foi preenchido, mas a gente tem aqui a data fim de execução da meta, da etapa. Vocês podem ver aqui que a data fim ela já está em vermelho. Então, isso quer dizer que essa meta aqui ela já deu o seu prazo para ser cumprida. Então, aqui em ações, quando vocês acionam ali em ações, vocês vão ter ali a situação da etapa, para que vocês não justifiquem para nós, né? Então, quando vocês abrem aqui, vai ter as datas, tudo certinho, e vai ter aqui a situação das etapas. Então, vamos dizer assim, concluir a etapa, tudo certinho, a gente conseguiu concluir. Então, selecione para a gente ali concluído, ele vai tirar ali a opção de justificativo, porque se você concluiu, você não vai precisar justificar, né? Então, você vai vir aqui e vai salvar essa informação. Chegou o caso de projetos ali que vocês não conseguiram cumprir a etapa, devido a tempo, devido à licitação, não conseguir comprar equipamentos, sejam elas as justificativas, mas a gente pede de forma coerente e objetiva. Então, vou colocar aqui, não concluir a meta completa, então parcialmente concluído, descreve aqui de forma coerente, sucinta aqui para que a gente tenha uma base, para que a gente entenda o porquê que esse projeto não concluiu essa meta, que já passou da data. Então, a gente pede a colaboração de vocês nisso. Pendente, não conseguimos concluir a meta, a gente vai adaptar essa meta para outra data, aconteceu situações, muitas vezes, vamos dizer assim, com o ambiente, a gente tem projetos ali que vamos dizer assim, orgânicos, que muitas vezes dependem da natureza, então, muitas vezes ali chove e você não vai conseguir produzir a etapa como ela deveria ser concluída, né? Então, justifica ali para a gente de forma coerente, escreve para a gente a justificativa de forma objetiva e coerente, para que a gente entenda, para que a gente consiga avaliar o que está acontecendo no projeto de vocês. Então, isso aqui é bem importante, essa implantação aqui, porque essa aqui vai nos dar direção na hora que eu aqui recebo, ou quem seja que fique sempre aqui na área de prestação de conta do fundo, sempre que vocês fazem essa parte aqui de forma correta, a gente, na hora de avaliar, a gente vai conseguir ser mais eficiente, a gente vai avaliar o trabalho de vocês de forma mais eficiente, a gente vai conseguir entender quais os projetos que estão dando certo, os projetos que não estão conseguindo concluir. Então, é de extrema importância que vocês justifiquem para a gente, para que a gente consiga também, em contrapartida, ajudar vocês, tá? Então, é bem importante essa parte, a gente implantou porque a gente quer relatórios baseados em metas. Vou, de novo, apertar essa tecla, né? A gente precisa que vocês sejam objetivos, orientem os coordenadores, a gente vai deixar gravada essa live, né, para que eles consigam acessar, tem um material de instrução, então a gente precisa que vocês sejam objetivos em tudo, seja em justificativa, seja na hora de selecionar a situação das metas, e também no questionário que eu vou abrir aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, lembrando que vocês vão fazer isso para cada meta. Então, vamos dar um exemplo aqui. Em 2024, eu tinha 2 metas que eu preciso cumprir, que a data fim se encerraria em 2024. Então, vai ficar aqui em vermelho para vocês. Esse projeto em questão, ele não tem muitas metas, mas aqui fica em vermelho quando as metas já passaram do prazo para ser cumprida. E em caso de ainda estar em aberto o prazo, ela vai estar ali em cor normal, vamos dizer assim, para que vocês continuem o projeto e nos próximos relatórios vocês consigam nos atualizar sobre as novas metas. Mas todas as metas aqui que vocês forem cumprindo, vão sempre alimentando aqui no sistema, aciona cada meta aqui,
Coloca para a gente ir se informando, a gente tentar ali sempre estar em movimento no sistema, para que a gente saiba como que está o andamento do projeto, né? Na hora de prestação de contas, a gente consegue estar acompanhando como que está o projeto de cada um. Então, essa primeira parte tá uma mudança que a gente implantou. Então, essa aqui é uma parte que vocês não faziam antigamente e vão se adaptar a partir desse ano, né? Acredito que muitos já estão começando a preencher os relatórios, né? A gente liberou faz um tempinho. E então, essa é um novo modelinho aqui, uma nova adaptação. Então, aqui a gente vai para o relatório anual, a parte escrita. Essa aqui vocês já têm um pouco de conhecimento, né? A gente tem algumas alterações aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, sempre que vocês acionarem aqui na parte do relatório anual, vocês vêm adicionar um relatório. Clicando aqui, ele vai te dar a opção novamente, os links de ajuda. É o manual de orientação como o manual do vídeo, tá? Então, novamente aqui, ele vai te dar esses dois links. A gente tentou deixar de forma bem explícita para que vocês acessem, para que vocês tenham acesso ao material e consigam, né, sempre estar se orientando ali. Então, a gente vem aqui, eu vou fazer esse relatório aqui de forma como um exemplo, aqui só para vocês verificarem, né? Então, aqui na hora de você selecionar, ele vai te dar a opção. A gente já tem de encerramento aqui, mas a gente está fazendo algumas adaptações. Logo que a gente mudar totalmente, a gente vai orientar vocês, mas a gente tem aqui o anual. Então, a gente vem aqui no anual. Ele agora, a gente bloqueou todo informação aqui de relatórios de outros anos, porque a gente tinha muito problema antes, né? A gente recebia, vamos dizer assim, eu estou em 2025, eu recebia muitas vezes relatório de 2023. Então, é algo que a gente não quer mais, tá? A gente quer que a gente ande de forma correta. Então, a gente precisa dos relatórios de 2024. Então, nesse ano, a gente só vai receber os relatórios de 2024 nesse ano. Chegou o ano de 2026, a lógica vai ser a mesma, tá? Então, se orientem para isso, encaminhem os relatórios dentro do prazo, para que a gente consiga, todos os anos, todas as etapas do projeto, terem prestações de contas e vocês não acabarem tendo nenhum problema com isso. Então, aqui a gente tem nosso questionário, né, que a gente já passou orientação, responder ali para a gente de forma objetiva, sucinta, coerente com as etapas. Tem os três questionários aqui que a gente deixou nesse relatório, né? Então, o primeiro deles é atividades envolvidas no período, baseado nas metas, tá? Então, por favor, só nos comentem atividades que são baseadas nas metas, para que a gente consiga avaliar o projeto que estão sendo executados. As dificuldades também, então, não consegui concluir alguma atividade, aconteceu tal fator, justifica aqui para a gente também de forma coerente. E os impactos e benefícios aqui também é de extrema importância, para que vocês propaguem o projeto de vocês, para que vocês demonstrem para a gente qual a importância do projeto de vocês, qual a importância que o recurso do fundo está fazendo a diferença para esse projeto acontecer. Então, a gente pede para que vocês se atentem também nesse momento aqui de descrever para a gente impactos e benefícios. Igual eu falo, não de forma discursiva, não de forma crítica, mas a gente pede que vocês se baseiem em metas. Então a meta do projeto é tal, o que ela gera de benefício, o que ela gera de políticas públicas para o Estado, o que está beneficiando em ciência e tecnologia. Então, nos ajudem, até aqui no manual de orientações, a gente deixa esses critérios, sugestões para que vocês respondam e se baseiem, né? Então, na hora de responder esse questionário, a gente pede muita atenção. A gente tem agora, o Gabriel implantou também, né? O Gabriel hoje, que é o nosso gestor desse sistema CEP aqui, ele implantou esse íconezinho de ajuda, para a gente tentar também dar uma ajuda para vocês. Então, quando vocês clicam aqui, ó, por exemplo, em ajuda, ele vai te dar as orientações que está no manual. Então, ele vai ter algumas orientações aqui já de forma simplificada. Ó. Atividades desenvolvidas no período. Neste item, deverão levar em consideração todas as informações pertinentes ao andamento do projeto. Solicitamos que, para responder o questionário, sejam levados em consideração os seguintes critérios. Então, aqui a gente repete tudo que eu tenho falado. Ó. Cumprimento das metas, objetivos e etapas estipuladas no plano de trabalho do projeto. Execução de recursos financeiros estipulados para cada objetivo, meta e etapa do projeto. De acordo com o propósito de cada projeto. Deve ser descrito qual o público-alvo atingido, isso aqui também é de extrema importância. Escrevam para a gente o público-alvo que vocês estão atingindo, escrevam para a gente de forma quantitativa também
atingimos 200 pessoas ali no nosso projeto. A gente conseguiu beneficiar 300 pessoas. Então, descreva essa informação para a gente, é muito importante, sabe? Então, a gente pede aqui, descreva qual o público-alvo atingido, a quantidade de público-alvo atingido, a resposta deve ser de forma quantitativa e qualitativa. Em projetos com obras, deverão ser descritos toda a metragem atingida com a obra no período e o desenvolvimento técnico de cada obra, né? Que tem algumas diferenças ali, os projetos com obra. A gente tem esse ícone de ajuda aqui em todo o questionário, então, em dificuldades ali, por exemplo, ele vai te orientar como você responder essa questão das dificuldades, e também impactos e benefícios. Ele vai te responder aqui, ele vai te orientar aqui a forma que você deve responder essa questão também. Execução técnica também tem esse ícone para que vocês se baseiem e encaminhem para a gente a informação de forma correta. E vocês podem ver, né, que esses relatórios que estão já no CEP automatizados, eles vão gerar a informação financeira, em primeiro momento, pelo menos, eles vão gerar informação financeira automática. Então, você está ali na hora de formular esse relatório, ele já vai te dar o valor que está executado no projeto. Então, estou aqui, né? Vou colocar algumas informações só para a gente gerar um relatório, né? Então, vamos lá. De forma simplificada, eu vou gerar um relatório aqui só para mostrar para vocês. Beleza. Vou mostrar para vocês, deixa eu só interromper para abrir essa outra aba aqui. Então, gente, isso aqui na hora que vocês geram um relatório para a gente, o coordenador ou a pessoa centralizada ali que está ajudando, né, auxiliando os coordenadores, né, você gerou um relatório ali para a gente, então ele vem com essas informações já aqui. Igual eu falei, a informação financeira ela vem de forma automática, porque tudo que é cadastrado, vamos dizer assim, com a parte financeira da instituição, empenhou, fez estorno, fez devolução, então tudo que for, vamos dizer assim, movimentado via sistema CEP, a informação vai vir para cá. Mas nem sempre essa informação vai estar correta, então por isso que a gente pede que vocês sempre estejam alinhados com todas as pessoas que são necessárias para prestar contas nesses projetos, sejam os coordenadores do projeto, também a coordenação financeira das instituições precisam sempre estar presentes acompanhando, né, para verificar se essas informações estão realmente corretas. Então, aqui da primeira página do projeto, né, do relatório, que vem o título, vem as informações que vocês preencherem para a gente. Aqui vai vir aqui a situação das metas, né, que a gente comentou lá no início. Então, eu preenchi lá a situação das metas, ele irá vir para mim aqui toda a situação de cada meta. Esse quadro aqui que a gente vai se embasar para avaliar vocês. Então, é de extrema importância que vocês preencham sempre a situação das metas, como que está o andamento do projeto. Então, aqui vai ser implantado esse quadrinho sempre que vocês gerarem os relatórios anuais. Aqui vem a nossa informação financeira, né? Então, toda a movimentação que teve nesse projeto, por exemplo, né? A gente tem aqui as movimentações, então, o valor que foi previsto para esse projeto, o tanto que foi repassado, o saldo, o empenho, todas essas informações vão vir nesse documento. Então, por isso que é de extrema importância, né, que o responsável administrativo financeiro das instituições estejam alinhados nesses relatórios. Eles precisam participar, eles precisam verificar a informação. Teve estorno, teve devolução. A gente precisa que seja apresentado para a gente nessas informações aqui, as informações que muitas vezes as instituições também apresentam e têm participação no sistema. Então, a gente pede que vocês também se alinhem, né? E quando tiver outros problemas, a gente entra em comunicação e a gente vai se orientando. A gente tem até mais um campo ali que eu vou mostrar para vocês ali, que vocês vão conseguir, né, nesse ano, vão conseguir conferir os empenhos, vão conseguir tirar uma prova real, né, de tudo que foi empenhado de forma mais facilitada. Então, aqui eu também tenho a parte de equipamentos, né, todos os projetos que contemplam a aquisição de equipamentos devem ser gerados
esse documento aqui à parte também que vem junto, né? Então, detalhamento de despesas com investimentos. Então, esse projeto em específico, ele teve material, né? Então, não teve equipamentos. Então, como, por exemplo, ele não vem aqui. Mas, se fosse um projeto que, por exemplo, tivesse previsto equipamentos e foi adquirido equipamentos, a gente precisaria que esse documento aqui viesse de forma preenchida. Então, por isso que é importante, esses relatórios que estão no CEP, vocês vão precisar ter todas as etapas do CEP totalmente preenchidas e alinhadas. Então na hora de eu empenhar lá na conformidade, na hora de fazer estorno e pagamentos, eu preciso estar tudo correto para que na hora da prestação de contas essas informações venham alinhadas para a gente, para que a gente não tenha problemas na hora de prestação de contas, para que vocês não tenham muitas vezes que ficarem correndo atrás de informações, né? Então, sim, alinhem com o responsável administrativo financeiro das instituições, para que as informações venham de forma coerentes e corretas, tá? Então, esse detalhamento de despesas aqui, ele vem com várias informações, né? O subelemento, empenho, nota fiscal, número de patrimônio, tudo isso aqui tem que vir preenchido para a gente. Então, a parte do relatório é essa. A gente solicita a assinatura de todos vocês que estão envolvidos nesse relatório. Então, a pessoa que está muitas vezes centralizada, está emitindo, está submetendo no sistema, assina para a gente, o representante legal da instituição, o coordenador do projeto, essencial que esteja assinado por ele também, e o financeiro também é de extrema importância, né, como a gente tem prestação de contas financeiras também, então a gente precisa que venha a assinatura de todos vocês, tá? Então a assinatura digital, que vem somente em um campo ali, não tem problema até que todos assinem, não tem problema. Quando é assinatura física, a gente pede que vocês assinem todos os campos, tá? Então o relatório, eu vou anexar ele ali de forma física. Então assinem tudo o relatório para a gente, tá? Não deixem nenhum campo em branco, para que a gente tenha todas as informações, tudo preenchido ali, tudo de forma coerente para a gente receber esses relatórios, tá? Então eu vou voltar lá para o nosso CEP, para mostrar para vocês ali a nova questão dos pagamentos. Então aqui a gente voltou para o CEP, tá? Então ali eu emiti o relatório, vamos dizer assim, o relatório a gente já se alinhou, já corrigimos o que teve que corrigir, já terminamos o relatório, né? Então você vai vir aqui para a gente, vocês que muitas vezes submetem, né? Vão vir aqui e vão salvar as informações. Então salvei aqui, você pode ver na hora de fechar, na hora que abrir de novo ele já vai dar a opção de anexar. Então eu vou vir aqui e vou anexar, por exemplo, o relatório já está assinado, está tudo certinho. Vou vir aqui e vou anexar esse relatório assinado, vou anexar imagens que beneficiam o projeto. Então o projeto atendeu em outras cidades, outros municípios. Tirem imagens para a gente, postem ali para a gente, adquirimos tais equipamentos. Então prestem conta dessas ações para que a gente tenha um relatório completinho. Então, salvei aqui, anexei, logo mais vocês vão conseguir submeter também ali no sistema, tá? A parte que eu queria comentar também com vocês é essa parte aqui dos pagamentos. O Gabriel implantou para a gente aqui, para que vocês consigam verificar tudo que foi empenhado de forma mais fácil. Então, eu tenho a opção tanto de exportar para uma planilha Excel, então talvez ali vocês queiram mandar para alguém, exporta essa planilha, encaminha, né? Vamos dizer, vou encaminhar lá para o meu financeiro, ver se está tudo empenhado corretamente, para ver se a situação do ano em questão tá tudo batendo as contas, tá tudo certinho. Então você pode estar vindo aqui exportando em Excel nessas informações, ou até aqui, se você bater no olho aqui, as informações já estão todas aqui. Então, um projeto que usou 80 mil, por exemplo, né? Comprou um material ali, aqui vai dar o número de empenho, a quantidade, então vai ter as informações aqui para vocês, tá? Então, aqui também é mais um campo que a gente implantou, para que vocês consigam tentar mandar sempre de forma mais correta possível esses relatórios, para que a gente consiga ter mais eficiência, tá? Então, a gente tentou passar aqui de forma rápida, né? Eu quero mostrar para vocês também o material. Deixa eu
abrir o material de instrução só para dar uma passada prévia ali para vocês darem uma olhada. Aqui, vou mostrar o PDF primeiro. Tá? Então vamos lá. Esse aqui é o manual de orientações dos relatórios, tá? É aquele que tem o link ali no sistema para que vocês consigam acessar. Então, acionou o link ali do PDF, ele vai baixar no seu computador, vocês vão conseguir verificar as informações. Então, praticamente tudo que eu estou comentando aqui nessa live vai estar escrito aqui nesse relatório. Então, eu sou o responsável centralizado na instituição, eu que muitas vezes tenho que orientar os coordenadores, eu que atendo os coordenadores dos projetos pela instituição tal, e então esse material aqui vai facilitar a vida de vocês, para que vocês encaminhem para eles, para que eles, que muitas vezes vão submeter no sistema, consigam se embasar ali. Então aqui vocês têm o manual, a gente tem as orientações passo a passo, então tudo que eu comentei com vocês aqui tem o passo a passo de como que vocês vão acionar, como que vocês vão selecionar para vocês se acharem dentro do sistema, a parte das metas, implantações novas, a gente tem orientações aqui, isso aqui também que eu comentei das etapas, a gente tem o passo a passo para submissão no sistema, então a hora de salvar, a hora de anexar ali o documento, a hora de submeter. Então a gente tem todas essas orientações nesse manual aqui para que vocês consigam se embasar daí na hora de submeter para a gente. Então, passo a passo aqui, a gente tem as orientações, tudo que eu estou falando aqui, a gente tem por escrito. Então, eu não sei quais são os critérios que eles querem que a gente respondam, aqui nesse manual tem as orientações. Então, na hora que vocês forem instruir os coordenadores dos projetos, ou os próprios coordenadores que estão presentes aqui, vocês conseguem acessar o material e tem toda uma orientação para que vocês preencham de forma correta, para que vocês sigam as nossas sugestões de preenchimento. Então, a gente tentou deixar o máximo detalhado esse documento aqui, tá? Então, a gente tem todo o passo a passo e orientações aqui para que vocês respondam para a gente. E também a gente tem o vídeo. Deixa eu abrir também o vídeo só para vocês verificarem como que ele tá. Ó, quando vocês selecionam o íconezinho lá do que está inserido no CEP, ele vai te encaminhar diretamente para o YouTube. Então, quero acessar o vídeo tutorial de passo a passo. Aqui na live talvez eu falei um pouco rápido demais, porque são muitas coisas, a gente ainda tem mais algumas coisas para abordar. Então acessem o vídeo, passem esse vídeo ali para os seus coordenadores, ou os coordenadores que estão aqui presentes, acionem esse vídeo, que ele vai te dar o passo a passo de dentro do sistema. Então, até o Gabriel, ele colocou a opção aqui para vocês, para que vocês possam até deixar de forma mais rápida o vídeo. É um vídeo longo, de 8 minutos, né? Mas como vocês estão vendo eu explicando, né? Não é algo tão rápido de se fazer. Então, vamos dizer assim, um relatório anual, na hora de vocês emitirem, vocês vão levar em cerca de 10 a 15 minutos, talvez, para emitirem completo ele, né? Então, a gente fez um vídeo com 8 minutos, então a gente resumiu o máximo possível até. Só que, às vezes, 8 minutos é difícil de assistir, né? Fica um pouco maçante, então vou ali, passo esse vídeo, aciono ali, deixo uma velocidade maior, mas é importante que vocês acessem o material. Então, só dar uma mostrada aqui no vídeo, né? É o passo a passo dentro do sistema. Então, tudo que eu mostrei para vocês aqui, o vídeo ali ele vai mostrar para vocês, tá? que se encontra nesta etapa. Não vou mostrar ele inteiro, mas vocês conseguem acessar lá no nosso sistema CEP. Então, vamos voltar para a nossa apresentação, para a gente seguir aqui, porque é muita coisa para falar, senão a gente acaba não conseguindo abordar tudo. Então, voltando, né, já tentei mostrar de forma rápida, mas de forma detalhada ali para vocês. Sei que é muita informações, mas a gente está tentar tirar essas dúvidas, tentar dar direções melhores, né, para a gente ter um trabalho melhor apresentado, né. Então, vamos seguir aqui.
Vamos lá, então a gente viu dentro do sistema CEP como que funciona, como que eu emito, orientações, passo a passo. A gente tem lá os materiais que vocês vão conseguir acessar. Então eu acredito que essa parte ficou de forma clara, né? Até daqui a pouco, se a gente conseguir abrir para dúvidas, vocês nos orientam, nos peçam, nos coloquem dúvidas para que a gente possa estar alinhando ainda hoje. Então vamos passar um pouquinho aqui. Vamos falar um pouco previamente dos encerramentos. Não foge muito da lógica, tá? Então a apresentação de relatório de encerramento não foge muito da lógica dos anuais. A questão de responder questionário, a questão de execução técnica, é tudo na mesma lógica. Então a gente pede para vocês, na hora de fechar um projeto, na hora de prestar conta de encerramento, prestem contas aqui para a gente também detalhado no cumprimento das metas. Relatórios que são ainda no modelo antigo, relatórios que são TC, que estão inseridos no CEP antigo, né, que vocês formulam o documento e encaminham para a gente via sistema e protocolo, sigam essas orientações também, mesmo que a gente não tenha ali as metas no sistema, que vocês não vão conseguir estar acompanhando, né, que são relatórios do CEP antigo, mas a gente peça que vocês peguem lá o plano de trabalho do projeto, dê uma verificada, envia esse plano de trabalho para os coordenadores dos projetos, para que eles se baseiem nessas metas e consigam enviar relatórios para a gente de forma mais objetiva, descrevendo em cumprimento das metas. Então, para os encerramentos, né, não foge muito da lógica, a gente precisa da execução técnica, detalhar, né, o cumprimento das metas, caso de não cumprimento, justifica para a gente. As despesas, a gente precisa muito que vocês estejam alinhados com a coordenação financeira das instituições, encaminhem para a gente informações financeiras de forma correta. Estou tendo problema ali, foi gerado estorno, foi gerado devolução. Se alinhem com o financeiro de vocês, encaminhem para a gente comprovantes, tentam encaminhar de forma mais facilitada possível para que a gente consiga avaliar de forma mais eficiente e a gente não precise ficar recorrendo a vocês para correção. Eu acredito que quanto mais vocês conseguirem facilitar essas prestações de contas para o fundo, mais o trabalho de vocês vai ser facilitado, mais a gente não vai precisar ficar devolvendo processo para corrigir e mais eficiente fica o nosso trabalho. Então é importante sempre que na hora de informar a parte financeira dos projetos, vocês estejam alinhados com a coordenação administrativa financeira das instituições, tudo que é empenhado, tudo que é devolvido, tudo que é estornado, o saldo que ficou disponível no projeto, que a gente está para devolver, justifiquem para a gente, encaminhem comprovante de estorno, comprovante de devoluções, para que a gente tenha ali o máximo de informação possível e tente resolver tudo aqui internamente, a gente consiga avaliar e encerrar esses projetos. E também a parte de equipamentos. Vou mostrar daqui a pouco o documento ali que vocês preenchem, né? Mas equipamentos ali a gente precisa que vocês preencham todas as informações solicitadas no documento, né? O documento ele é o anexo 2, certificado de equipamentos adquiridos e instalados, de forma organizada, exatamente de acordo com os equipamentos que estão previstos no plano de trabalho e de aplicação do projeto. Sempre baseado no atual, né? Teve remanejamento, teve aditivo, então sempre se baseiem nos planos de trabalho atuais. Equipamentos adquiridos não em conformidade com o previsto, eles serão solicitados justificativas para providências. Então essa parte de equipamento até vale um pouco, né, a fala, principalmente para esses relatórios que vêm ainda de forma antiga. Então na hora de vocês formularem para a gente esse documento, né, deixa eu até mostrar qual que é, esse documento aqui em específico, tá? Formulado esse documento aqui, anexo 2, certificado de equipamentos adquiridos e instalados. Então, eu até peço para vocês, na hora de formular esse documento, aqueles que ainda têm TC, aqueles que ainda estão encaminhando de forma antiga para a gente os encerramentos, na hora de vocês formularem esse documento, a gente pede para vocês, descrevem todas as informações, não deixa nada de fora. Todo projeto que contempla equipamentos é obrigatório que esse documento aqui venha para a gente. Então, vocês vão preencher todas as informações que pedem aqui. Atenção ao patrimônio, tá? Então, o projeto teve que patrimoniar 3 itens. Vamos dizer assim, é um computador que vem uma peça e vem outra e preciso patrimoniar. Então, enviem todos os números de patrimônios que aquele equipamento contempla.
A gente precisa dessa informação para que a gente consiga avaliar o trabalho e concluir de forma correta. O local de instalação, coloquem aqui para a gente, né? A quantidade, o valor, todas essas informações aqui têm que estar alinhada com o plano de trabalho. Então, alguns casos que a gente recorrentemente recebe aqui no fundo, na hora de avaliar, né, esses encerramentos, ou os anuais também, a gente recebe alguns casos ali que foram adquiridos equipamentos que não estavam previstos, ou, vamos dizer assim, até um ponto de vista, né, que a gente percebe na hora de prestar conta dos projetos, a gente percebe ali que na hora de formular o projeto, na hora de eu planejar o projeto, né, muitas vezes a gente verifica ali que são estipulados equipamentos muito específicos. Então, eu ali na hora de elaborar o plano de trabalho, de elaborar a proposta, muitas vezes eu vou lá e coloco, eu vou precisar de tal equipamento, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero comprar ali uma televisão de 50 polegadas de tal marca. Então, você coloca isso lá no plano de trabalho, né? Que você vai adquirir esse equipamento em específico. Então, na hora que eu vou prestar conta desse projeto, você vai ter que prestar conta exatamente desse equipamento. Não vai poder ser equipamento de outra marca. Se você colocou uma marca ali, se você colocou uma especificação, então vocês vão ter que seguir na hora de adquirir esse equipamento ali para a gente. Ou em caso de mudança, então vai ter que ser feito um remanejamento devido a tais circunstâncias. Então, na hora de formular esse documento aqui dos equipamentos, se atentem nisso. Informem para a gente a descrição específica do equipamento, o que foi previsto, o que vocês conseguiram adquirir, né? Os patrimônios têm que ser todos informados para a gente. Então, esses modelinhos aqui, eles vão em Excel ali para vocês, quando vocês abrem o arquivo. A gente tem um formulário hoje que está inserido lá no nosso site da secretaria, né, da SET. A gente tem esse formulário, ele abre em Excel ali para vocês. Então, vocês conseguem editar esse documento, né? Eu tirei aqui uma imagem dele, mas na hora que vocês formulam esses documentos aqui, vocês conseguem editar, vocês conseguem deixar a linha mais extensa, vocês conseguem fazer soma já de forma planejada, para que não tenha erros, né? Então, tentem deixar esse documento aqui o mais organizado possível para a gente. Então, vamos dizer assim, até um ponto também que eu quero deixar claro para vocês, né? Lá no plano de trabalho eu tenho previsto uma compra de um computador. Então, se tem previsto no plano de trabalho a compra de um computador, e ali, quando você planeja a compra do computador, ele está planejando só um equipamento. Ele está planejando para você que você vai contemplar somente um computador. Só que na hora que o projeto está em andamento, na hora de adquirir esse bem, né, esse item, vocês muitas vezes podem comprar o equipamento e ele tem duas peças, muitas vezes tem a tela, tem o CPU, ele vem em 2 itens, é um equipamento só que foi previsto, mas eles vêm muitas vezes em 2 itens. Então a gente precisa que vocês mandem tudo organizado para a gente, de forma coerente, para que a gente consiga avaliar, para que a gente consiga achar tudo aquilo que está previsto e a gente consiga validar esse documento. Então a gente pede muito para vocês encaminhem de forma organizada, de forma coerente. Eu tenho equipamento, muitas vezes, tenho 100 quantidades de equipamentos. Então, na hora que você for encaminhar para a gente, encaminhe tudo junto, mesmo equipamentos que contemplam 100 quantidades, encaminhe tudo junto, não encaminhe de forma sortida, que muitas vezes vai dificultar a nossa vida, a gente muitas vezes não consegue se achar, então a gente pede a colaboração de vocês na hora de formular esse documento, que a gente recebe muitas vezes documentos que a gente não consegue interpretar, equipamentos que são adquiridos muitas vezes fora do previsto, então a gente pede, por favor, que vocês se atentem na descrição dos itens, no patrimônio, na quantidade e no valor. Tudo isso tem que estar de acordo com o previsto em plano de aplicação do projeto. Então vamos fechar essa parte aqui. Aqui é formulado toda a questão financeira, toda a movimentação financeira para a gente tem que vir nesse documento aqui. Também é um documento hoje que no modelo antigo vocês conseguem editar via Excel. Então se alinhem com o que está cadastrado no CEP. Tudo que foi empenhado, tudo que foi estornado, as informações do CEP, principalmente ainda no CEP antigo, como é manual, precisam sempre estarem ali alinhadas, não pode ter saldo negativo, não pode ter estorno que não foi lançado, não podemos ter devolução que não foi lançada. Então a gente pede ali para vocês que
tentem alinhar esse documento sempre coerente daquilo que está sendo acontecido no CEP, daquilo que está sendo implantado no sistema, tá? Então, alinhe a coordenação financeira de vocês na hora de prestar contas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que eu falei o básico. A execução financeira, até a gente tem presente o Gabriel, tem mais equipe da UEF ali, que muitas vezes vão poder me complementar mais para frente, tá? A parte da execução financeira aqui. Então, ela é baseada em empenhos, devoluções, saldo disponível e estorno. Então, é bem importante que essas informações venham de forma coerente para a gente conseguir avaliar e encerrar esses projetos. Aqui a gente apresenta para vocês aquilo que a gente faz. Então, sempre que vocês prestam contas para o fundo, a gente gera alguns documentos que são avaliados pela nossa gestão. Então, eu recebo aqui um encerramento ou recebo um anual. Para todo o relatório de prestação de contas da instituição de ensino, a gente tem que prestar contas também para a nossa gestão. Então, eu que estou ali hoje formulando esses relatórios, estou avaliando, eu faço um parecer técnico. Então, tudo que vocês descreveram para a gente aqui, eu vou ter que fazer um parecer técnico. O projeto está cumprindo a meta. Esse projeto aqui está com dificuldade em tais coisas. Esse projeto aqui não está andando. Esse projeto está dando tudo certo. Esse projeto está com êxito. Esse projeto está com a parte financeira alinhada. Tudo isso aqui a gente apresenta para a nossa gestão. Então, a gente apresenta tanto para a gestão de projetos. Hoje também a gente apresenta para a coordenação administrativa do fundo e para a nossa coordenadoria geral. Então, a gente formula esse documento de parecer técnico avaliando essas prestações de conta dos projetos. A gente também gera um certificado de cumprimento dos objetivos, que é contemplado pelas metas e pelos valores financeiros, tá? Esse documento aqui, ele tem a visualização tanto pela gestão do Fundo Paraná, também pelo secretário da SET, né, pelo Aldo. Então, é de extrema importância que as informações estejam todas batendo, as movimentações financeiras, os recursos estejam sendo utilizados de forma eficiente, as metas estejam sendo cumpridas, né, de forma prevista, porque a gente apresenta esses relatórios, a gente apresenta esse certificado para encerrar o projeto e também, tanto anualmente, também a gente apresenta para o secretário da SET. Então, esse aqui é um pouco do nosso trabalho. Também de equipamentos, a gente certifica a instalação e funcionamento desse equipamento. Então, vocês vão ali e cadastram para a gente, formulam aquele documento, né, de prestação de conta dos equipamentos. A gente também formula um certificado e a gente apresenta para a nossa gestão. Então, tem tudo aqui as informações, a gente coloca os valores, a movimentação financeira que está sendo executada nos projetos, né? Tanto de equipamentos, tanto dos demais itens. Então, eu tenho aqui todas as informações dos equipamentos adquiridos, né? E isso aqui é apresentado, igual eu falei, apresentado para o nosso secretário também. Então, por isso que é de extrema importância que vocês nos encaminhem, né? Para que a gente consiga avaliar o projeto e encerrar de forma coerente. E aqui, gente, é tudo que a gente está esperando com todas essas sugestões, tudo isso que eu estou abordando aqui, talvez deixei alguma coisa de fora, acredito que a equipe da UEF vai me ajudar, mas tudo que a gente está esperando com essas mudanças se baseiam nesses itens que a gente colocou aqui. Então, a gente está esperando que sejam encaminhados para a gente relatórios mais objetivos, né, baseados nas metas do projeto, claros e concisos. A gente também está esperando que nesse ano a gente consiga receber relatórios com submissão pontual. Então, igual a gente já comentou, né, esse ano a gente prorrogou a submissão desses relatórios, a gente prorrogou para que sejam entregues até 31 de março. Então, se atentem, os coordenadores que não estão presentes, mais os responsáveis das instituições que estão aqui presentes, orientem eles, passem essa informação. A gente vai disponibilizar a gravação da live para que vocês consigam também passar para todos, né? E é de extrema importância que sejam pontuais para que a gente consiga ser eficiente na avaliação dessas prestações de contas. Então, hoje, o fundo está com cerca de mais de 500 projetos em andamento, mais algumas outras questões, convênios e outras situações aqui do fundo. Então, a gente recebe um fluxo muito grande de prestação de contas. Então, por isso que é de extrema importância que vocês sejam pontuais na submissão desses relatórios, tá? Mais uma questão, a gente precisa que a execução financeira venha de forma regular.
Então, por favor, se atentem, igual eu já comentei, bati nessa tecla bastante aqui hoje, se atentem, envolvam a coordenação financeira das instituições nessa prestação de conta. Eles precisam estar envolvidos, eles precisam encaminhar esses documentos com a forma mais coerente e regular possível para que a gente consiga prestar contas, avaliar de forma correta esses projetos. O anexo 2, né, a questão das despesas com equipamentos, né, a gente espera que o certificado de equipamento preenchido venha correto ao previsto, igual eu falei, os equipamentos têm que ser alinhados com o que está previsto no plano e de forma organizada também, tá? E por último, a gente espera que as políticas públicas possam estar sendo contempladas, né, baseadas em dados de ciência e tecnologia através das eficiências dos projetos geridos pelo fundo. Então, sempre que vocês conseguem prestar conta desses projetos de forma coerente, a gente consiga avaliar com dados, com metas cumpridas, com recursos financeiros movimentados de forma correta, a gente está beneficiando o Fundo Paraná, e em contrapartida a gente está beneficiando projetos das instituições. Então, é de extrema importância que vocês nos ajudem nessa questão dos relatórios, tá? Das prestações de contas. Então, pessoal, acho que de minha parte aqui é isso, tá? Acho que tentei abranger o máximo possível. Vou deixar em aberto para a nossa equipe do Fundo Paraná tá pontuando o que eles quiserem pontuar, tá? Mas de minha parte é isso, tá gente? Eu passo a palavra para quem quiser comentar alguma coisa. Kelvin, muito obrigada. Parabéns pela apresentação, muito clara, muito detalhada. Eu gostaria que você deixasse na última folha dos resultados esperados, por favor. Então, pessoal, em primeiro lugar, eu quero novamente reiterar o agradecimento da participação de todos vocês aqui. Essa é uma live muito importante. Assumi, então, recentemente a coordenação geral da UEF e uma das coisas que nós estamos alterando e criando novos fluxos é a nossa comunicação com as instituições. Trazendo essa informação para vocês por conta, principalmente, do grande volume de trabalho gerado hoje pelo aumento da quantidade de recursos que o Fundo do Paraná possui. A unidade executiva, com a mesma equipe que fazia a gestão de 70 milhões, hoje precisa fazer a gestão de aproximadamente 600 milhões. Então, aquela comunicação que vocês já estavam bastante acostumados, bastante pessoal, com o WhatsApp das pessoas da nossa equipe, ela está sendo reorganizada. Ela não é mais possível, tá? Então, por isso que eu solicitei para o Kelvin essa live, para que a gente pudesse fazer uma grande explicação, para que ficasse acessível para todos. Por isso que a equipe produziu, e foi toda a equipe da SET trabalhando para fazer esse relatório e esses manuais que o Kelvin e o Gabriel colocaram disponíveis no sistema. E, claro, ainda a ação dessa live e a preparação deste material pelo Kelvin. Então, o primeiro pedido a parte que vocês podem consultar estes documentos e resolverem deve ser feita dessa forma. As dúvidas que continuarem existindo, apesar da elaboração destes materiais, nós solicitamos que o primeiro canal de tirar dúvidas seja a própria universidade e a sua equipe de convênios, de projetos. Cada universidade tem a sua formatação. Inclusive, essa solicitação apresentei ontem na reunião da APESP para todos os reitores. A mesma pessoa que precisa parar o trabalho para atender vocês, para tirar dúvidas, é a pessoa que está executando o recurso. Então, quando ela precisa interromper a tarefa, para resolver uma dúvida que poderia ter sido resolvida com esses materiais, isso traz um atraso naquele trabalho que vocês também precisam, que é o recurso no tempo certo para o projeto de vocês. Não há milagre. O cobertor, se a gente puxar
para cima, aparece o pé, e se a gente cobrir o pé, fica com frio no peito, e é o que nós temos para hoje. Então, essas técnicas de produzir manuais, produzir capacitações, ela vai ser utilizada em diversos assuntos aqui do Fundo Paraná. Os próximos, nós ainda estamos construindo. Por que começamos pelos projetos? Por conta do prazo de submissão. Até demos um maior prazo neste ano, não vai se repetir para o ano que vem, porque estávamos preparando estes materiais. Além disso, a própria UEF precisa realizar os seus relatórios para os órgãos de controle. Então, nós temos um prazo que nós vamos cumprir agora com a CGE e com o Tribunal de Contas, que precisamos resolver. Então, a nossa equipe não vai conseguir mesmo atendê-los assim adequadamente. Eu pedi para colocar aqui os resultados esperados, porque, infelizmente, estamos recebendo muitos relatórios sem as informações necessárias. Primeira pontuação, nós recebemos relatórios de projetos completamente diferentes, distintos, com o mesmo texto. Tá? Relembrando, isso coloca em risco não apenas as pessoas que estão aqui na gestão da UEF, mas também as pessoas que estão à frente dos projetos, os ordenadores de despesa das instituições tomadoras e o nosso secretário. Então, há muita responsabilidade envolvida na confecção destes relatórios. O segundo ponto, né, a questão da execução financeira. A execução financeira dos projetos, ela precisa contar com uma informação mais adequada. Temos verificado projetos com uma quantidade de empenhos incompatível com o valor previsto para aquele projeto. Isso decorre, segundo a análise aqui da nossa equipe, que da não inclusão dos estornos dos empenhos na mesma frequência que os próprios empenhos. Uma situação simples. A substituição de um bolsista em um projeto. O bolsista que estava atuante no projeto recebia uma bolsa e existia um empenho para aquela pessoa com aquele nome. Quando eu substituo este bolsista, a primeira coisa a ser feita é revogar aquele ato anterior, que era o empenho, para depois fazer o empenho do próximo bolsista. Só que se esses 3 atos não estiverem constando no CEP, para nós não conseguimos fechar a conta. É como se tivéssemos um empenho sobre outro empenho. Então, nós precisamos dessa atenção com a parte da execução financeira. É muito importante. Detalhamento de despesas com equipamentos. Esse detalhamento é feito quando do pedido e quando da submissão do projeto. Porém, na hora de apresentar o relatório, tem vindo incompleto. E isso gera um trabalho enorme aqui na ponta. Este trabalho não deve ser feito aqui. Este trabalho deve estar adequadamente preenchido no relatório final. Uma coisa importante, né? As justificativas dadas para a não execução de metas, elas devem ser coerentes com os riscos que vocês precisam apontar lá no início do projeto. Todo projeto, isso está no formulário do Fundo Paraná, ele tem uma parte uma parte onde você define quais são os riscos desse projeto. O risco desse projeto é o excesso de chuva, é a escassez de chuva, o alto fluxo de bolsistas, é o acesso ao espaço, né? A possibilidade de mudança de gestor para que eu possa acessar aquele espaço, no caso de um presídio, no caso de uma escola, uma delegacia, por exemplo. Então, você elencou lá no começo do projeto quais eram os seus riscos. Então, ali na parte de justificativas, elas têm que ser coerentes. Realmente, infelizmente, aconteceu. Eu já tinha colocado lá no início do projeto que nós tínhamos esse risco, e neste caso específico ele aconteceu. Então,
é disso que o Kelvin fala sobre ser coerente, objetivo e conciso. Não é a quantidade de texto, mas é a qualidade do texto, né? A porcentagem de execução financeira e as metas, elas também precisam ser compatíveis ou estar devidamente justificadas. Um projeto que tenha bolsas, né, que seja executado a partir de bolsas, ele vai ter 100% de uma meta, vamos supor um projeto de 12 meses. Tá? Ele tem uma meta de atingir 12 mil pessoas em 12 meses. Então, 1.000 pessoas por mês. A meta cumprida no primeiro mês é 1.000, a meta cumprida no segundo mês é 1.000, a meta cumprida no terceiro mês é 1.000. Então, 3.000 é a meta 100% cumprida. O recurso executado no pagamento daquela bolsa e o cumprimento da meta. Não chegou, a minha meta está 80%, a execução do recurso está 100%. Traz uma justificativa. Olha, nessa época teve uma pandemia, as pessoas não foram presencialmente, nós não pudemos atender. Né? Para o administrador público, para o servidor público, tem que estar tudo escrito. Às vezes, as decisões elas podem ser mudadas, mas elas têm que estar escritas. Por quê? Porque nós mudamos. Só que quem vai pegar esse relatório lá na frente e vai ler, ela vai falar assim, nossa, é verdade, naquela época era pandemia. É por isso que de 1.000 foram só 20 pessoas. Não é porque faltou bolsista, porque o dinheiro foi mal aplicado. Tá ali a justificativa para ser lida em qualquer época em que aquilo foi realizado. Né? É sempre importante verificar a vigência e a execução dos TEDs. Leiam os TEDs. Por que eu estou dizendo isso? Nós não podemos pagar nada antes da vigência do TED e depois, no final da vigência do TED. Então, ele tem início e ele tem fim. Então, não existe essa possibilidade, né, de começar antes, porque o TED vai cobrir, não vai, tá? E de ter uma nota fiscal com data posterior ao final da vigência. Não podemos pagar também. Isso é uma regra do recurso público. Isso não depende da Érica, não depende da Daniele, não depende do Kelvin, não depende do Gabriel. Né? Na verdade, os pareceres que nós temos que escrever e que o Kelvin trouxe ali ao final, eles são muito importantes, principalmente para construirmos os indicadores de avaliação da aplicação dos recursos do Fundo Paraná. Cada vez mais somos cobrados por métricas quantitativas e qualitativas. Quais os impactos econômicos da sua ação? Quais os impactos sociais da sua ação? Quais os impactos de sustentabilidade da sua ação? Essas políticas públicas que hoje são realizadas também por meio destes projetos, elas precisam estar bem metrificadas, né? bem quantificadas. Então, precisamos da ajuda de vocês para isso. Nós somos um órgão de repasse e execução dos recursos. Vocês são executores das ações, né? Todas as instituições que estão aqui presentes. O certificado de cumprimento de objetivos, ele é um documento importantíssimo. Esse documento, inclusive, nos calça perante os órgãos de controle. Se o recurso chegou e o objetivo foi cumprido, nós estamos 100% protegidos. Foi bem utilizado. Se não, nós precisamos sempre justificar. Inclusive, quando não usamos o recurso que foi previsto para aquele projeto. Então, se um projeto ele tinha a previsão de R$100.000, mas nós gastamos 10.000, eu tenho que justificar. Sabe por quê? Porque quando estava previsto R$100.000, aquele recurso não foi para nenhum outro projeto. Ele ficou empenhado empossado, é uma palavra que se usa muito aqui, durante todo aquele ano, para aquela finalidade. Se ela não foi cumprida, ela precisa ser justificada. Então, a não execução, ainda que
sem o repasse financeiro, ela também nos traz responsabilidades, porque a nossa responsabilidade, além de cuidar do recurso público, é cuidar que ele chegue onde ele precisa chegar. Da compra de equipamentos, já falei, a importância de que o detalhamento seja adequadamente preenchido, tá? Eu vou passar a palavra para a Dani, e aí depois nós já temos aqui as respostas dessas perguntas que foram apresentadas no chat, e depois da palavra da Dani, eu só vou retomar aqui a conversa para responder as perguntas do chat. Pode falar, Dani. Dani é nossa coordenadora de projetos, vocês já conhecem, e já se relacionam bastante com ela. Então, pode falar, Dani. Bom dia a todos. Quero dar os parabéns para o Kelvin também pela apresentação. E eu gostaria de reforçar só com relação ali à parte de execução financeira. A gente recebe muitos relatórios com valores negativos. E eu preciso que todos prestem atenção nessa parte. A gente entende que hoje o sistema ele fornece os números ali de forma automatizada, mas isso não significa que aquilo que está ali, vocês só assinam e enviam. Vocês precisam fazer essa conferência. Identificou que tem algum número negativo, antes de encaminhar o relatório, nos aciona para que a gente possa ver se é alguma falha no sistema, se é alguma questão de alimentação, porque não adianta mandar o relatório da forma errada só por mandar. Uma das coisas que a gente vem batendo na tecla há muito tempo e que agora, como a gente está sistematizando mais coisas, eu acredito que seja possível, barrar outras atividades do projeto por conta de pendência de relatório. Isso é algo que a gente sempre falava, não vamos autorizar remanejamento, não vamos autorizar aditivos, se tiver com essa pendência. Mas, por conta do volume de relatório, de outras coisas, às vezes a gente não conseguia alinhar. Mas a ideia é que a gente consiga alinhar daqui para frente. Então, assim, não é porque enviou o relatório que está tudo certo. O relatório tem que vir certo. Então, o não envio desse relatório, ele vai trazer consequências. Então, eu peço, assim, às vezes a gente conversa até com o coordenador, ele fala, mas não sou eu que faço essa parte, mas todo mundo assina. Então, tem que haver essa conferência. E algumas partes ali com relação aos valores, sim, compete acionar o EF, outras não. Outras têm que ser vistas aí dentro da própria universidade, como é no caso dos empenhos, ali que a Erika já havia mencionado. Tem coisas que não somos nós que alimentamos. Então, essa conferência, ela tem que ser feita internamente. O Kelvin, ele pode até reforçar, mas hoje o volume de relatórios que a gente tem com problema de preenchimento de valores é gigantesco. É isso. Obrigada, Dani. Então, reforçando aí a importância de nós termos bons relatórios. E como o Kelvin trouxe aquela frase que eu pedi para ser incluída, hoje as políticas públicas do Estado do Paraná são avaliadas com base em dados. Então, sempre que vocês tiverem dados relacionados ao seu projeto, por favor, nos informem. Estamos em vias de contratar um novo sistema mais robusto, onde necessariamente teremos as métricas relacionadas à política estadual de ciência, tecnologia e inovação. É uma leitura obrigatória, tanto para a submissão de novos projetos, quanto para a elaboração dos relatórios, para vocês saberem o que é hoje importante para o Estado do Paraná. Eu vou passar aqui para as perguntas, eu e o Gabriel já fomos buscando algumas respostas. Então, bom, a primeira pergunta aqui da Patrícia, a UNOeste tem acesso ao sistema CEP, é do setor de convênios. O coordenador do TED pode ter acesso para a consulta do projeto CEP? Sim, e tem.
tá bom? Verifique ali a tua senha, o convênio mesmo. Só complementando daí, então, só para a TED, né? Então, o usuário pode ir lá, o coordenador, acessar o CEP e pedir o cadastro dentro da página de login. Aí o e-mail tem que ser institucional, porque ele tem que bater com o que está cadastrado no projeto. Aí assim o coordenador consegue visualizar o seu projeto. Ok, obrigada, Gabriel. Bom, a Claudete, se formos colocar o que fazemos tudo 100% todo mês, não só no final, aí são as questões relacionadas ao NUMAP. Bom, o NUMAP ele tem as métricas próprias, ele tem o campo para o preenchimento no CEP relacionado aos trabalhos que realiza. Nós, como falamos, né, as métricas não são 100% todo mês, porque o projeto ele acontece durante todo o ano, então as métricas também são mensais, fazem todas as ações todos os meses, mas como ela é dividida no ano, então, nesse caso, precisa fazer a codificação adequadamente. E aí, aproveitando e respondendo a pergunta da Nayara, sobre a questão de dois TEDs, é o seguinte, um TED, no seu caso, 8122, ele teve a execução até o meio do ano. Então, você vai ter que ir lá, neste campo, e prestar contas daquelas atividades que foram realizadas na vigência daquele TED. O outro TED vai estar na aba do CEP novo, que é o 108, e você vai lá preencher as atividades realizadas no início da vigência até o final de 2024, que é o relatório do ano de 2024. Então, assim, volto a reforçar, observem as datas de vigência. Nunca vai ser, pessoal, o mesmo projeto. Por quê? Porque se o TED é diferente, o começo dele é diferente. Mesmo que seja um programa contínuo. Então, você vai lá e vai observar, tá, então esse TED 81 de 22, ele terminou aqui em junho de 2024. Eu vou entrar no sistema e vou fazer o relatório até junho de 2024 ali, no 8122. E o 108, quando ele iniciou, até o final do ano. Alguns programas, como Estudante Empreendedor, laboratórios multiusuários, que tiveram mais de uma edição, cada TED é referente a uma edição específica. Então, uma encomenda governamental de 2023 gerou um TED. Mesmo que seja com o mesmo nome, a encomenda de 2024 gerou outro TED. Tem que entrar nas duas abas e fazer os relatórios. Alguma coisa para complementar nesse ponto, Gabriel? Então, é a mesma pergunta da Sharon ali, que ela perguntou do Nedige de Marechal, que está cadastrado no sistema antigo. Mas o Nedige, ele teve uma data de corte ali no meio do ano de 2024. Então, tem que prestar conta tanto do 2024, do projeto antigo, como do novo que está em andamento. Você quer mostrar os painéis? Se quiser tirar a sua tela compartilhada, Kelvin, que ele vai mostrar como entra no CEP. CEP início. Então, ela questionou sobre a questão aqui do 108.24, que ele já está em andamento no CEP novo. Então, aqui no botão gerenciar, a gente consegue ver. Deixa eu voltar aqui. A gente consegue ver que o projeto está em andamento até o mês 12 de 2026, mas também teve um NUMAP que esteve rodando antes disso, né, que está no CEP antigo, no ano de 2024. Então, a gente tem que prestar conta tanto nesse relatório como lá no CEP antigo. E a aba que os dados quantitativos? Os dados quantitativos, ele já gera automaticamente no relatório. O Kelvin mostrou ali. Deixa eu só abrir aqui A gente tem um botão de quantitativos aqui, que é uma aba só para os projetos no NUMAP e Nedige. Só que essa prestação de contas aqui é mensal, então essa aqui é outra coisa. O que a gente está falando é o relatório anual. Então aqui, quando a gente gera um relatório, ele já gera os dados dos valores do projeto.
Eu vou acessar o CEP antigo aqui, vou ter que acessar com a minha conta, eu acho que eu estou logado com o login da Érica aqui, eu acho que não tem condição nenhuma. O número do projeto é Nedige Marechal, ela colocou que o número 122. Então, a gente tem o 8122 aqui, a gente seleciona o projeto, aí a gente tem a aba Relatórios. Então, é aqui que a gente vai prestar contas do projeto referente ao relatório 2024, que está no CEP antigo. Os /22, /21, praticamente está tudo no CEP antigo. A partir do TED /23, 24, a gente está no CEP novo. Então, eu seleciono o projeto, coloco adicionar novo, já tem aqui alguns relatórios antigos, e a gente vai ter aqui um formulário bem parecido com o do CEP novo, e vai ter o botão de gerar o arquivo Excel. E daí vai vir todas aquelas informações está igual o que o Kelvin apresentou no CEP novo. Correto? Muito bom. Vamos ver se ali. Tem a pergunta da Gisele aqui antes. A assinatura, sim, acontece pelo e-protocolo. Inclusive, já estamos fazendo a integração do e-protocolo no CEP e logo vai ter um botão de assinatura dentro do próprio CEP. Vai ficar gravada. Marilise, os projetos firmados no final de 2024, com previsão de início em 2025, que não há fotos porque não iniciaram as atividades, qual a orientação? Está ali acima. Você subir um pouquinho para eu ver a mesma orientação que a gente fez? Esses casos aí, os projetos que iniciaram no final de 2024, a gente tem uma data de corte ali que é 15 de dezembro, correto, Kelvin? Se foi até 15 de dezembro, Isso mesmo, uhum. A gente vai cobrar o relatório. Depois do dia 15, a gente não está cobrando. Aí você justifica, tá? Coloca ali uma justificativa, na verdade, dizendo, apesar do termo ter sido firmado no final de 2024, considerando férias escolares, recesso acadêmico, final de ano, né? Neste ano não houve execução financeira, nem realização de atividades, e por isso não temos apresentação de relatório neste primeiro relatório anual. Qual é a importância de, pelo menos, colocar essa informação? Para a gente não ficar sem nenhuma informação, ok? É o mesmo relacionamento que a gente tem com o Tribunal de Contas. A gente precisa justificar aqueles convênios que foram assinados no final de dezembro e que não puderam ter início da execução financeira. Importante, como eu já disse, retorno, né? As informações, elas precisam estar acessíveis para as pessoas lerem, independente de quais pessoas estejam aqui, tá? Então, é razoável, está prevista essa possibilidade de justificativa, então colocamos. Inclusive, um dos motivos de alargar esse prazo, além da nossa própria preparação para receber os relatórios anuais de 2024, foi a questão dos calendários das universidades que ainda estão se ajustando, né, por conta de vários motivos. Algumas vão ainda iniciar o ano de 2025, outras estão em férias, então a gente trabalhou com esse prazo de final de março por conta disso. Alessandro, os relatórios dos TED de 2023 estão puxando os dados financeiros desde 2023. É isso mesmo? Ou deveria puxar somente os de 24? Ele puxa acumulado. Quer completar? Os TEDs ali que você iniciaram em 2023, pode ser que eles foram executados em 2024 também. Então, no relatório ali, ele vai puxar todo o quadro resumo acumulado até 2024. Não sei se foi essa a dúvida, mas... Mas aí vocês precisam ajustar que aquela parte que nós solicitamos de atenção com relação ao setor de convênios e o setor de projetos das universidades.
Se o relatório é uma das nossas metas, como ele está sendo preenchido agora, coloca em situação pendente ou parcialmente concluído? Pendente, ele vai estar parcialmente concluído ele vai estar concluído com com o nosso ok, tá? Pode colocar pendente. Aí só justificar embaixo que está sendo enviado o relatório. Ok. Os relatórios dos TEDs de 2023 já foi, pode descer. A aba pagamentos é apenas para o meu acompanhamento e verificação? Sim. Ali tá, Já mostramos a aba. Vamos disponibilizar a gravação. Ok. Já está tudo disponível no CEP, todos os formulários e todas as informações, conforme o Kelvin passou para vocês. Kelvin. A resposta dos editais não é agora, só relatórios, pode ser. Não está liberado o CEP, não estamos recebendo novos projetos. Tá? Kelvin? Não, só complementando uma pergunta que eu vi ali, só para deixar claro, tá? Tem uma pergunta da Ana Lea, acho que é Macon. Há relatórios mensais também a serem preenchidos? Então, pessoal, só esclarecendo, tá? Hoje a nossa live ela é esclarecedora para relatórios anuais e de encerramento. Nedige no MAP, igual já foi comentado aqui, eles têm caso à parte, eles prestam contas, para a nossa coordenadoria de projetos, eles prestam contas ali com métricas mensais. Então, é só um caso à parte, tá? Só queria deixar claro, porque eu vi que gerou dúvidas em algumas outras pessoas que estão aqui presentes. A Kelly perguntando ali, quem começou o projeto em fevereiro de 2025, precisa apresentar o relatório em que data? Não teve execução em 2024, né? Então, a gente vai pedir só o relatório 2025 no ano que vem. Gabriel, desculpe, mas vai depender da data de formalização da TED, porque no caso pode estar enganada, mas acredito que seja questão de alguns sem fronteiras ali, tá? Uma vez que a gente não teve formalização em fevereiro ainda. Então, assim, as TEDs do Sem Fronteiras, que foram formalizadas no ano passado e que as atividades começaram só em fevereiro, eles preenchem como já foi orientado, informando que a execução ainda vai acontecer. Mas tem que enviar o relatório. O Leocir perguntando ali, alguns professores da UEM têm feito o cadastro no CEP e não está sendo liberado, aparece como pendência. Se for coordenador, o CEP ele autoriza automaticamente, ele faz o cadastro e já autoriza. Se ele colocou como gestor institucional, a gente não libera porque a gente não sabe quem é a pessoa. Porque se a gente liberar, ele vai ter acesso ali a todos os projetos, a gente não sabe de quem se trata. Então tem que ver. Poderia me passar uma lista dessas pessoas, eu poderia verificar, mas tem que ser como perfil do coordenador. Fala só aquela questão, para pedir acesso tem que ter o e-mail indicado no projeto. Você já respondeu essa parte do acesso? Isso. Ele respondeu a parte do acesso do processo, ao acesso ao CEP, e tem um trâmite, tá? E tem que o e-mail estar previsto no projeto submetido. Pode falar disso aí, não? A Patrícia também ele está perguntando sobre uma conta para consulta. Pode solicitar. Aí uma pessoa da instituição tem que nos passar se realmente se trata do tipo de acesso do perfil. Se for coordenador, pode cadastrar que já é autorizado automaticamente. Pessoal, a gente vai ter 20 minutos aqui. Eu estou respondendo primeiro as perguntas do chat. E aí, se houver tempo, eu vou abrir para perguntas, mas elas têm que ser bem objetivas para que a gente possa atender o máximo de pessoas. Amanda perguntando, esse relatório assinado por todos é mensal ou anual? Esse que a gente está conversando é um relatório anual.
tem um TED de 2023 que não foi feito relatório. Pelo que já foi dito aqui, não irão receber relatórios de anos anteriores, mas no sistema aparece pendente. Posso inserir a justificativa de pendência no sistema? Kelvin, pode? Isso, aí esses relatórios que ficaram pendentes, que ficaram algumas coisas, a gente peça que vocês acionem as metas. Então, lá no campus ali de metas, vocês vão ter que preencher aquilo que ficou para trás, que não foram cumpridos nas devidas datas, vão ter que estar preenchendo lá e alimentando. Ah, agora foi concluído, ou não foi concluído por tal motivo. Porque daí vocês vão conseguir gerar o relatório referente a 2024. E aí, nesse relatório de 2024, as metas que não foram atingidas antigamente, né, elas vão aparecer ali as justificativas para a gente. Então, apresentem para a gente baseado nas metas. Então, tudo que ficou para trás, vocês não vão conseguir cadastrar novos relatórios de anos anteriores. Vamos dizer assim, relatório de 2023 não vai ser mais possível inserir. Mas ali nas metas tem que ser tudo alimentado para que aí a prestação de contas fique completa para a gente. Do Ipardes aqui está perguntando, no item do questionário, dificuldades encontradas, o não cumprimento de metas e etapas propostas pode ser justificada no arquivo do PDF em anexo? O próprio formulário tem ali um item que você tem que justificar ali, escrever, e depois o PDF gera o texto com anexo. O PDF é gerado posteriormente, vocês precisam preencher no CEP, no campo correto. E a justificativa tem que ser, como a gente disse, adequada, né? Objetiva. E aí tem que tomar um cuidado. Se a execução financeira dá 100%, mas a justificativa, mas a meta dá 30%, a gente tem problema. Tá? Então, é importante a gente verificar bem certinho como é que se faz essas justificativas. Deixa eu só complementar, Gabriel. A gente, então, igual eu mostrei ali na hora que eu estava acionando no CEP, hoje a gente tem justificativas específicas para cada meta. Então, na hora que vocês acionarem a situação da meta, vocês vão ter um campo para justificar especificamente sobre a etapa e a meta em questão. E aí, na hora do relatório, na hora do questionário, existe uma pergunta sobre dificuldades. E daí ela é geral sobre as dificuldades do ano inteiro. Então, é importante que os dois itens sejam preenchidos, tá? Dificuldades específicas em cada meta e dificuldades geral ali na hora do questionário. Perfeito. Elvin, você está recebendo assinatura via e-protocolo e também assinaturas físicas e digitalizadas? Acredito que todo tipo de assinatura ali para a gente é válida, a gente sempre aceitou. A única questão que acontece em referente a assinaturas é que, assim, existem assinaturas digitais, muitas vezes, como a gente está gerando um PDF único, você vai assinar de forma digital, ele vai gerar uma assinatura para o documento inteiro. Então, beleza, para a gente é válido, é uma assinatura digital ali, vai vir para o documento inteiro, vai aparecer só em um campo, ok. Mas quando é assinatura eletrônica, muitas vezes, a assinatura física, que dá para assinar em todos os campos, eu acho de minha parte, acho que até a Érica pode complementar, mas eu acredito que deverá vir em todos os campos, porque se a gente tem ali no documento, né, para ser assinado em todos os campos, acho que é interessante que venha assinado por completo. Nesse momento, a gente está aceitando dessa forma, mas a ideia é que depois só por e-protocolo, tá? Todas as partes precisarão estar devidamente inscritas no e-protocolo e as assinaturas realizadas por e-protocolo. Achei ele perguntando ali que não sei meu login e senha. Ela pode tentar fazer um cadastro. Se já tiver cadastro, o sistema vai vai emitir uma mensagem dizendo que já está cadastrado. Aí ela pode recuperar a senha. Só saberia, ó, TED não é mensal. O TED, volta lá aqui. Pessoal, o TED é um documento de transferência de descentralização orçamentária para a universidade, ou para a instituição tomadora do recurso. Aqui nós estamos falando de transferência de recurso entre a universidade e entre a UEF e a universidade, no caso das universidades estaduais e no caso dos entes da administração indireta do Estado do Paraná. O Elmer está perguntando aqui que o projeto NEDIG é 24 meses e as metas têm sido cumpridas regularmente todos os meses, mas ainda não foi 100% cumprida. Eu imagino que é parcialmente cumprida. É parcialmente cumprida, pessoal, só 100% quando acaba o recurso.
Eu vi deixa eu só interromper vocês. Sei que tem muitas perguntas, todas são importantes, mas eu vi um caso que a gente ainda não recebeu, que a gente vai começar a receber esse ano. Acho que a Dani pode me ajudar também a responder, que são esses novos projetos que têm subprojetos. Então, é uma nova ideia, né, que a gente implantou desde o ano passado. São projetos que têm subprojetos. E eu acredito, pela pergunta da Nádia ali, vai ter que prestar contas de cada subprojeto? Eu acredito que sim, porque cada subprojeto tem seus próprios recursos, seu próprio planejamento, mas esse é meu ponto de vista. Acho que a Dani pode me ajudar nisso. Então, eu ia até pedir para falar, que é no caso ali do 8024, que a Sheila comentou. Ela não tem acesso, tá, pelo menos a esse TED, por quê? Para nós, o TED está cadastrado como coordenador geral. E nessa encomenda específica, ele tem um TED, e dentro desse projeto, ele tem subprojetos. Como que foi estruturado essa encomenda? Esses coordenadores dos subprojetos vão prestar contas para o coordenador geral, e esse coordenador geral terá que apresentar um relatório global, que é no projeto cabeça que está no CEP ali. Então, Dani, explica qual é esse projeto. Dá o nome. Esse é o projeto da encomenda 6 do ano passado, é o único caso que nós temos assim, e acredito que nesse formato não deva sair nenhum outro, que ele era voltado à pesquisa e inovação pedagógica dos cursos. Eu não sei qual é o caso do subprojeto ali da Sheila, porque eu não tenho, pelo número do TED, ele me aparece todos, tá? E esses projetos, eles foram direcionados para vários cursos. Então, tem ali o curso de medicina, tem o curso de matemática, e cada coordenador dos subprojetos, ele terá que apresentar o seu relatório, os seus números para o coordenador geral. E esse coordenador geral vai apresentar o relatório do projeto num todo. E nós vamos analisar um único relatório. Obrigada, Dani. Então, essa situação ela não vai se repetir mesmo. Nós já redesenhamos as encomendas governamentais, é um outro trabalho que está sendo realizado pela equipe aqui da UEF. Tá? Agradeço os esclarecimentos da Dani. Obrigada pela sugestão para o sistema, Gisele. Eu respondi aqui a pergunta do Numap Nedige, mas se ficou mais alguma, eu oriento que converse com a coordenação estadual para retirar as dúvidas. Os TEDs que encerram em 2024, é necessário apresentar o relatório parcial anual e relatório de encerramento, Kelvin? É igual o Gabriel já comentou um pouquinho sobre isso, a gente tem uma data de corte, então qual que é a ideia, né? Isso é a lógica que a gente segue aqui no setor já há alguns anos. Então, todo o projeto que ele se inicia antes do dia 15 de dezembro, a gente ali já não vai ter mais transferência de recursos, não vai ter mais movimentação financeira praticamente pelo fundo. Então, todo projeto que se inicia ali antes de 15 de dezembro, a data de corte que a gente faz, ele precisa, mesmo que não executaram atividades, mesmo que não conseguiram adquirir equipamentos por questão do tempo, a gente solicita que vocês encaminhem com as justificativas. Então, parcialmente ele iniciou a data prevista, tinha previsto isso, mas o tempo não foi suficiente para iniciar atividades. Justifiquem para a gente, mas tem que ser enviada a prestação de contas. Hoje a gente tem feito dessa forma, tá? Então, a partir de 15 de dezembro, é muito difícil um projeto começar depois dessa data. Mas vamos dizer que aconteça. Então, o projeto começou ali após 15 de dezembro. Não precisa mandar a prestação de conta do ano, porque daí não vai ser bem insuficiente, não tem o porquê. Então, a princípio é isso, tá? Ok, isso mesmo, mas apresentem a justificativa. Já foi respondido também. Eu peço que essas do Nedige no MAP, vocês procurem também a coordenação estadual no caso dessas dúvidas, tá? A gente já explicou a parte do antigo CEP, do novo CEP. No manual, dados de janeiro a dezembro de 2024? Sim. Há relatórios mensais? Depende, né? Acabamos de falar que no Nedige, no MAP tem, e outros casos específicos também.
Temos um projeto na UEPG que iria se encerrar. Ah, tá. E se persistir a dúvida se o seu tem relatório mensal, por favor, procure a equipe de convênios ou projetos da sua instituição. Temos um projeto na UEPG que iria se encerrar em fevereiro, mas ele foi prorrogado por mais 3 meses, encerrando em maio. Neste caso, é necessário fazer... Não, relatório anual de 24 é até 24. Em 2025, você vai apresentar... Em 2026, você vai apresentar os 3 meses de 2025, tá? Esses relatórios de agora são relatórios de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Da Kelly que acabei de entrar no CEP, para mim não apareceu o relatório. Aí você tem que criar um novo relatório. Tem o botão azul ali, adicionar relatório. Você adiciona e vai preenchendo as informações. Projetos que estão finalizando em junho. Faz o anual de 2024 e o de encerramento na data do encerramento dele. São separados. Subprojetos. Esses dos subprojetos foi o que a Dani disse. Existe um coordenador geral, ele vai receber os dados e ele vai ser o único a preencher o relatório. Por favor, se organizem na instituição. Nardel da Unioeste, que está perguntando que o projeto dele é do SF, iniciou em novembro. Tenho que enviar relatórios desse período ou só o final? Tem que enviar. Se não tiver atividade realizada, vai escrever a justificativa. Então, tem que preencher de qualquer forma. Não houve realização de metas no ano passado, vai vir justificado. Né? Não recebemos recursos financeiros em 2024, não executamos ações. Por quê? Né? Porque o meu projeto era com salas de aula das escolas e as aulas iam terminar no início de dezembro, não houve tempo hábil. Ou a minha instituição entrou em férias. Então, justifica lá porque não houve. Projeto que tem vigência em 2024, ou apresenta o relatório, ou justifica a ausência de relatório. Paulo perguntando ali, os projetos formalizados em 2023, os relatórios devem ser enviados no CEP antigo ou no novo? 2023 está tudo no CEP novo. Essas orientações são para convênios da GEUNI também? Também. Só que os convênios da GEUNI têm CIT, tá? Procure informações sobre preenchimento do CIT. Importante, só um pouquinho aqui, deixa eu ver quem perguntou. Importante, Simone, nós temos fundações de apoio já com bastante experiência em operar no CIT. Peço que vocês se apoiem mutuamente neste momento. Aqui na UF não conseguiremos dar uma assessoria sobre o sistema CIT, mas vocês possuem ali no grupo de vocês pessoas bastante experientes com CIT. No MAP Nedige ali, ele está perguntando ali sobre os relatórios são mensais Nedige no MAP, que são os quantitativos que a gente pede todo mês. Esses não são os relatórios anuais, quantitativos. Aí a gente tem o relatório anual, que é esse que a gente está conversando agora na reunião. Então, são duas coisas diferentes. Deixa eu falar. Pessoal de Londrina, por favor, se reúnam com a coordenação estadual, tá bom? Amanda War Show, onde a gravação será disponibilizada. Em breve, nós saberemos. O que eu vai passar para vocês. Vou tentar colocar na página da 7. Sheila é coordenadora geral. A Dani pode responder que ela levantou a mão ali. Dani, está fechado o seu microfone. Não, eu respondi ela ali no chat mesmo. Eu levantei a mão só porque eu gostaria de falar ali com relação à GEUNI. Eu vi que a Simone fez uma pergunta. Neste ano, especificamente, a gente teve um entendimento por conta dos projetos da GEUNI, eles foram formalizados bem no finalzinho de dezembro. Então, não é o caso. A gente fez aquela nota explicativa, tá, Simone? Então, não tem a necessidade de enviar. E também tem a questão de como ele é CIT, os prazos são diferentes, mas isso a gente vai alinhando para frente. O que vale são as informações com relação ao conteúdo da prestação de contas, com relação àquilo que a gente espera, mas os prazos de vocês são outros daí.
Obrigada, Dani. Eu até posso compartilhar a justificativa, porque nós colocamos essa justificativa no CIT já. Jean perguntando ali, projeto Vela Maior também tem essas características de subprojeto? No CEP, no sistema, não tem. Vela Maior começou 12 de dezembro. Tem que apresentar. Teve recurso, teve ação realizada, tem que apresentar. No protocolo, tem que assinar todas as páginas ou somente uma? Como é que está recebendo, Kelvin? Sim, pessoal, vocês já fizeram essa assinatura? Eu não ouvi sua pergunta, Gabriel. Você repete para mim qual que você leu? No caso das assinaturas serem feitas pelo e-protocolo, devem ser assinadas página a página ou pode ser uma única? Não, o protocolo ele vem assinado geralmente, ele aparece a descrição, né? Quando você gera um PDF em protocolo, ele aparece ali embaixo de cada página. E na última ele gera um certificado, então para a gente é suficiente. Tá bom. Bom, pessoal, 5 minutinhos. Vamos ver ali na fila como é que tá. Dá para responder uma pergunta ou duas. Mas abre a fila, tem que abrir a fila. Só ela mesmo. Pode falar, Gisele. Então, bom dia a todos e todas. Parabéns à equipe da UEF pelo desenvolvimento do sistema, Gabriel, Kelvin, que estão à frente dos trabalhos aí sob a coordenação da Eve e da Dani. O sistema ficou muito bom, né, para a gente que trabalha aqui centralizado com esses relatórios. Nós recebemos os relatórios dos professores e incluímos. Fiz uma sugestão que a Érica leu. A minha preocupação é em relação à encomenda governamental que tem os subprojetos, né? Ele aparece para nós em todos os subprojetos o local para incluir o relatório. Se eu incluo o relatório geral só no projeto cabeça, eu não fico no sistema com pendências? Essa é a minha pergunta. Gisele, eu vou responder aqui. Como você participou lá atrás, esse subprojeto, essa encomenda, ela foi algo atípico. Então, a gente construiu o sistema ali de um jeito só para atender. Então, é um caso, sim, mas eu acredito que internamente a gente vai resolver isso, tá? Porque, assim, a ideia, os coordenadores até poderiam, dos subprojetos, usar ali para preencher a parte deles, mas nós vamos receber somente um projeto, um relatório. Por quê? É uma TED única, ela gera um certificado e um parecer, tá? Mas não vai gerar pendências para vocês. Depois a gente pode ver, Gabriel, ali de uma forma de desabilitar para esse caso específico da encomenda 6, tá? Perfeito, muito obrigada. Pessoal, que beleza! Gostei, hein? Resolvemos bastante questões. Deixamos aí todo esse material disponível para vocês. O Gmail, ele demora mais ou menos umas 4 horas para me mandar o link da gravação. Assim que eu receber, eu vou conversar com a nossa parte da comunicação, se eu já consigo deixar na página do Fundo Paraná, lá na página da 7, tá bom? Da mesma forma, eu já vou passar para o Kelvin o link, ele vai compartilhar com este grupo, que foi o grupo que ele utilizou para fazer o convite, né, para participar da live, mas desde já agradeço. Fiquem atentos, nós vamos fazer ações como essa em todos os temas relacionados ao Fundo Paraná. Agradeço, eu sei que aquela ideia do sob nova direção, às vezes traz muita novidade, mas as novidades aqui são para que todos nós possamos trabalhar melhor, mais eficientemente, para lidar com a quantidade de tarefas que essa é uma quantidade de tarefas que vem de uma coisa muito boa, que é o aumento dos recursos, né? Então, todos nós estamos tentando otimizar o nosso tempo para que esses recursos sejam executados na sua íntegra. Bom, então agradeço, obrigada, e a gente continua essa conversa nos próximos capítulos. Agradeço ao Kelvin, parabéns, o seu material foi ótimo, a sua apresentação foi ótima,
Lembrando aqui, o Kelvin, ele é residente, né, de uma das nossas residências técnicas, também em formação, mas já apresentando aí todo esse potencial de nos auxiliar a organizar nossas atividades. Obrigada, Kelvin, obrigada a toda a equipe UEF que também participou dessa live, e até a próxima. Primeiro você tem que encerrar, Deus. Até, tchau, tchau. Isso aí.